No nosso Vivendo e Aprendendo de hoje, estamos recebendo uma pessoa muito especial, Iraclésia Araújo, presidente da Sociedade Rural aqui de Maringá. Iraclésia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Flávio, obrigada pelo convite. Mas, Iraclésia, você é a primeira presidente mulher da Sociedade Rural de Maringá e a única do Brasil. Como é que é essa história? Exatamente, eu hoje exerço o cargo de presidente da Sociedade Rural de Maringá, mas nessa função eu sou a única mulher no Brasil. A única mulher do Brasil, de todas as sociedades rurais? Em história de sociedades rurais, sim. Não é meio complicado esse ambiente muito só de homens e você ser a mulher que lidera esse monte de homem lá dentro da rural? Olha, Flávio, eu acho que tudo acontece com objetivos, né? Eu acho que a gente tem uma história de vida que chegou a isso. Eu passei por um processo de escolha do associado, nós tivemos uma eleição na entidade com assim, uma representatividade muito expressiva. Então, naquele momento, ficou muito claro que, apesar do setor sempre ser comandado, via de regra, por homens, né, por pessoas, até pela tradição que nós temos aqui na região, ficou confirmado que Maringá realmente é uma cidade diferente e absorve as inovações. Né? Quando você vai para outras reuniões que tem aí o pessoal de outras rurais, deve ser aquela situação assim até misto de orgulho, com um pouco diferente, você vai num lugar muito tradicional, porque o ambiente rural, o ambiente agrícola, ele tem um pouco uma questão mais tradicional da ligação do homem com a terra. Não é meio estranho, assim, a hora que você vai e o pessoal te trata diferente um pouco? Olha, existe algumas entidades, né, principalmente sociedades rurais, que a gente já tem uma relação, até pelo trabalho que eu já exerci durante a minha vida, de uma ligação mais próximas. Mas a gente se depara muitas vezes em algumas entidades mais tradicionais, né, mais fechadas, e realmente é primeiro, a questão da admiração, né? Como que Maringá, eu já fui perguntada como que Maringá, né, que só Maringá, porque em outro lugar seria diferente. Mas hoje eu tenho livre trânsito em todas essas entidades, eu participo, desde que assumi a entidade, eu participo de reuniões não só nas sociedades rurais, mas em órgãos do governo, dos segmentos, né, que a gente se faz representar, e a gente procura sempre levar proposta de trabalho, participar das discussões do setor, que a gente tem vários gargalos no agronegócio hoje, que merece a atenção, a discussão, e eu hoje consigo isso com muita facilidade. É bom, que é até uma visão feminina de outras coisas, né? É uma visão feminina sobre o agronegócio, sobre as relações do agronegócio com toda a sociedade organizada, porque quando a gente fala que Maringá, na verdade, você fala sobre rural, deve ter gente da região toda, né? A gente fala Maringá como referência, mas pega uma área geográfica muito grande, não pega? Nós temos hoje no quadro de associado, né, a sua grande maioria são de produtores de Maringá, mas assim, o que é mais interessante, nós temos pessoas daqui, pessoas de fora, a gente tem associados de São Paulo, de Mato Grosso, de Minas Gerais. Até de outros estados. De outros estados. E a gente tem aí uma característica muito interessante, pessoas de Maringá com propriedades no Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, alguns fora do Brasil, né? Nós temos aqui, principalmente pessoal da agricultura, com propriedades na Bolívia, no Paraguai. Né? E isso faz com que a gente tenha um leque de ação muito grande. Né? A gente faz essa troca de informação. Goiás também, né? A gente tem vários associados que têm... Eu não sabia, então quer dizer que você pode ter associados da Sociedade Rural de Maringá que não necessariamente tem propriedade aqui na região. Pode ter fora, mas ele quer se associar, tem a ligação com o agronegócio, tem uma propriedade, mexe com isso. Flávio, uma outra coisa importante, o rebanho de gado de corte do Brasil hoje, os maiores criadores estão aqui em Maringá. E eles fazem negócios bancários aqui em Maringá. Então, se eu tiver uma propriedade em Goiás, no Pará, no Tocantins, eu posso fazer a minha transação financeira aqui, de FCO, de financiamentos aqui em Maringá e aplicar na minha propriedade de origem. Tá? Então, isso é importante. Acaba pegando gente. Exatamente. Hoje, até segundo dados que nós levantamos, se pegar o número de criadores aqui de Maringá com propriedades fora e com rebanho, nós temos o maior rebanho hoje em Maringá. Não em Maringá, né? De criadores que estão aqui, localizados em Maringá. Morando aqui na cidade, uma cidade um pouco mais estrutura. Você me comentou um pouco também, só para a gente conhecer melhor você um pouco.
do teu começo aqui em Maringá, que você viu há mais de 20 anos aqui, como é que foi essa tua vinda para a cidade de Maringá? De onde você veio? Até para quem está nos assistindo agora, às vezes vê, você está sempre nos eventos, é uma pessoa conhecida na cidade de Maringá, mas qual que é a tua história? Olha, eu tenho uma trajetória, eu sou nascida, né, no meio rural, eu venho do Ceará, de uma cidade do interior do Ceará. Meu pai é agricultor, mexe um pouco com pecuária, mas ele tem a tradição na agricultura. A gente foi criado na época da exploração do algodão, né, que foi muito forte na região Nordeste. Eu vim para o Paraná há mais de 20 anos, eu vim fazer um passeio. Veio passear para cá, passear férias, Maringá, umas férias. Umas férias. Só que eu tinha uma pessoa, né, um tio, uma pessoa de ligação muito próxima, e que fez todo digamos assim, todo um empenho para que eu continuasse. Eu tive a oportunidade naquele momento, daquelas férias, conhecer o Paraná, viajei com ele aqui, eu fiquei encantada, é uma região muito diferente, Maringá é uma cidade muito diferenciada, e naquele momento eu tinha decisão, eu voltaria para minha casa para fazer uma faculdade. Eu tinha concluído o curso de técnico em agropecuária. Você também comentou que esse curso técnico você foi uma das primeiras mulheres, a primeira turma de mulheres. Eu tenho algumas coisas assim que engraçadas. Você também né? Esse perfil, né? Acho que as mulheres que estão assistindo vão Exatamente. uma mulher que sempre foi assim, a pioneira nas áreas que ela foi entrando. Exatamente. Eu, quando fui fazer o segundo grau, tem 2 escolas federais, né, no Ceará e uma na minha cidade, inclusive. E aí eles não tinham turmas, eles não recebiam mulheres. Era uma escola de 520 alunos, com um curso voltado para a pecuária e agricultura a nível de nível médio. Sim. E aí eu ia fazer a prova fora da minha cidade. E aí abriu a turma. Nós entramos em 4 e formamos em 2, né? Então foi no segundo grau assim que foi um grande desafio. Na verdade, você já estava se preparando, de repente, para os desafios que você ia ter na rural. Exatamente. Hoje, né? Exatamente. Naquele momento era engraçado porque a gente praticamente não tinha férias, as férias todas eram em atividades práticas. É um curso muito prático em termos de segundo grau, mas você plantava, colhia, preparava o solo, você via pequenos e médios e grandes animais. Na agricultura você trabalhava com olericulturas e culturas anuais. Sim. Então a gente conseguia passar aí por todo um leque de informação. Para a gente que nasce no campo, meu pai que sempre foi agricultor, né, mas era diferente, era uma coisa diferente. Então, por estar aqui em Maringá e ter essa ligação e voltaria para a minha terra, né, para fazer uma faculdade, houve todo o empenho do meu tio em que eu continuasse em Maringá e eu fui ficando. Eu não tomei aquela decisão, olha, vou ficar em Maringá, mas naquela oportunidade eu fui ficando. E aí, com um determinado tempo depois, eu fiz o vestibular para zootecnia, né, eu sou formada em zootecnia. Depois, outro curso que só tem homens na turma, muito poucas mulheres. Hoje também. A característica é um pouco diferente, né? Eu tive a oportunidade, no ano passado, de dar uma palestra na UEM, para a turma que estava chegando. A gente observa hoje que se divide, metade e metade. Mas também quando eu fiz o curso, a gente tinha aí uma parcela bem pequena. E você começou na rural também a trabalhar já faz muito tempo, né? Como uma das colaboradoras. Como é que foi que área que você entrou e como é que você chegou de colaboradora a presidente? Exatamente. Eu, quando ainda fazia zootecnia, eu era colaboradora da Sociedade Rural, né? Nesse intervalo, depois que saí da UEM, fiz uma pós-graduação na área de gestão, né? E depois fiz gestão em agronegócio no Sesumar. Quer dizer, eu direcionei a minha vida para essa área de atuação, né? Trabalho com isso, então direcionei. E fui colaboradora da Rural. Então, minha grande escola de vida, eu tenho 2 grandes escolas de vida, que foi a Sociedade Rural e a Fazenda do Sesumar, que também me deu todo um leque aí de experiência muito importante para a atuação profissional. Bem, nós vamos agora para o nosso pequeno intervalo comercial e já voltamos com Iraclésia Araújo, a nossa presidente da Sociedade Rural de Maringá, inclusive comentando alguns detalhes da Expoingá, que já está aí às portas.